Fala galera do nosso MBI Master Business no Instagram. Eita, que hoje tá bom demais o papo nosso aqui, viu? Nosso papo vai ser muito top. Grande Wellington Oliveira, beleza, cara? Bom ter reunido com você hoje, hein? Obrigado pela sua presença aí. Angélica. E aí, Angélica, já decolou? Bora? Decola. Diego, galera chegando aí, obrigado pela presença de todos. Silvia Ellen Couto, nossa convidada de hoje, Isabel Noé, tá aí entrando. Que massa ver a presença de vocês aí. Júnia Cristina, beleza? Caeté tá frio já, Juninha? Minha prima, dentista. E aí, Juninha? Me diz aí, Caeté já tá frio? Como é que tá Caeté? Saudade de ir aí, viu? Comer umas coisas bem gostosas aí, igual quando a gente ia em Caeté. Jorge Júnior, beleza, meu caro? Bom ter a presença de vocês. É, Diego, tem gente decolando aí, viu? Tem gente decolando. Adeilson Marcos, Itabira presente aqui também. Aí, pô, a gente foi falar de decolar, o Adeilson chegou. O Adeilson também gosta de decolar bastante aí. Mauro Nunes, presidente da Renovaço e tudo, tá aí também. Grande Mauro Nunes, consultor também. E beleza, gente. A Silviellen já chegou aqui, ela é a nossa convidada de hoje. E hoje o tema tá muito relevante, tá muito relevante. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A Tutore, a gente criou uma pesquisa sobre intenção de hábitos de consumo, hábitos de frequentar lugares e tudo, e a gente aplicou com 326 pessoas. A gente conseguiu alcançar 326 pessoas que responderam perguntas do tipo assim: quando você pretende deixar o seu filho ir para a escola? E aí as respostas eram: assim que for liberado, imediatamente quando for liberado, 30 dias depois que for liberado, 60 dias depois que for liberado, só depois que meu filho ou minha filha estiver vacinado. Não se aplica porque eu não tinha o hábito de... Eu não tenho filhos ou eles não estão em idade escolar. E aí a gente perguntou isso sobre pretensão de hábitos para poder frequentar bares e restaurantes como lazer, viagem, frequentar grandes eventos como shows, eventos corporativos como palestras e tudo. A gente conseguiu aplicar, fazer essas perguntas e foi muito legal o resultado. Só que eu comecei a analisar os resultados aqui na Tutore e aí eu vi que eu senti que eu estava com uma interpretação viciada. Ô Diego, obrigado por você ter respondido aí, tá? Valeu demais. E eu vi que eu estava com uma interpretação meio tendenciosa, meio viciada dos dados. E aí eu lembrei da Silviellen. A Silviellen é head da agência Beirama, trabalha com inteligência de marketing, ela vai se apresentar aí daqui um pouquinho. E eu gosto muito, muito da capacidade analítica da Silviellen. Ela tem uma capacidade analítica impressionante de ligar os fatos e analisar dados. Aliás, o serviço dela hoje em dia é isso, né? Analisar com inteligência os dados, transformar em informação e gerar conhecimento para os clientes dela, principalmente na área de marketing. Mas ela vai se apresentar aí daqui a pouquinho, vai falar quem que é a Silviellen. E hoje, então, gente, estejam preparados para a gente analisar o resultado dessa pesquisa, que vai ser de extrema relevância para vocês aí, empreendedores, tá? Juninho, você que é dentista, vai ter pergunta aí. Tem pergunta na nossa pesquisa que tem a ver com a sua área de atuação. Vocês que atendem mulheres, vocês que atendem jovens, como será que está a intenção de hábito pós-pandemia desse tipo de pessoas, jovens, mulheres? E aí, boa noite, Vitão, beleza? Anatomia Timóteo, grande, beleza? Adenilo Gonçalves, uma galera aí bacana chegando aí. Então vamos lá, porque o Instagram só dá pra gente 1 hora de live. E hoje a gente tem muito conteúdo. A gente tem muito conteúdo. Então, nós já vamos colocar aqui a Silviellen.
para entrar. Deixa eu achar a Sil aqui. Para dar certo, que de vez em quando o Instagram dá pau, a internet dá pau. Tomara que dê tudo certo hoje, porque o conteúdo está fantástico. Silzinha, beleza, minha filha? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Ai, ótimo. Prazerão, muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz demais mesmo. É bacana, tipo assim, é muito bacana mesmo a gente perceber que as pessoas se atêm aos dados hoje em dia, né? Essa pesquisa é muito importante para todo empreendedor, independente do tamanho. Vai ser uma satisfação para mim falar um pouco do que a gente conversou aqui. Essa pesquisa é legal pra caramba que a RD, que a Tutori fez. É, me apresentando um pouco aí, Ronan, igual você tinha comentado, você já falou bem demais de mim, né? Nem tem muito o que falar mais. Ah, Eu sou head de marketing da Beirama, gente, para quem me conhece aí. E eu trabalho com marketing orientado por dados. Nosso objetivo na Beirama, assim, de forma bem resumida, é análise de dados comerciais das empresas para criar campanhas online. Se a empresa não tiver dado comercial, a gente cria uma forma de coletar esses dados através de campanhas na internet, de diversos canais. Então é isso que a gente faz, de forma geral, assim. beleza. Ô, Sil, a gente está com 15 pessoas online aí, mas uma diversidade, um público muito especial, sabe? Eu costumo falar que eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas, eu estou preocupado com a qualidade. E a gente tem um lema aqui que é o seguinte: One Life for One Life. Então, se a gente conseguir fazer uma live, essa live, impactar na vida de uma pessoa, a gente já vai ficar mega satisfeito. Só que tá entrando gente aí, por exemplo, aí, ó, o Jorge, né? Você conhece, gente boa demais, o Jorge. Demais. E aí, Grande estamos Jorge. subindo. Ô, Jorge, Diego vai também, contando conheço aí. muito. Ô, Jorge, vai contando aí. Será que hoje a gente chega nos 2K de audiência? Nada é impossível. Mas vamos lá. Renata, professora de yoga, está aqui presente também. Tem gente de Caeté, de Itabira, tem gente de Caratinga, é, tem gente de Valadares, tem gente de vários locais aqui, Sil. E vamos lá. E, Sil, Tá me ouvindo bem? agora eu tô, tá dando umas travadas aqui. O Vaguinho chegou aí, o Kaique do Speedburg, que foi você que me conectou, né? O Kaique lá do Speedburg. Grande Kaique, gente fina demais. Pois é. Ó, Vamos, legal, bacana demais. Tem gente de Florianópolis, a Ju. Eita, voltando. Voltou. Voltou. Vamos Eu lá. até mudei aqui pra perto Beleza. do. Tá a Rosane aqui também, Sombrilha, uma galera muito legal. Você fez parte da Sombrilha também, lembra, Sil, que a gente reunia Fiz, com a Raquel, fiz sim. Socialite. E Thales, beleza? Voltamos com tudo agora. Vamos lá, Sil. Sil, eu expliquei que a gente fez essa pesquisa sobre intenção de hábito de consumo, de quais lugares as pessoas pretendem frequentar logo depois da pandemia. Sim, E, e aí, eu expliquei o porquê que eu te chamei aqui, porque hoje o seu serviço é analisar dados, né, Sil? sim, isso mesmo. É isso aí. Pois é. Aí, ó, você tem fãs aí, ó, Sil. A Raquel falando aí de você. Vamos lá, A só para o Raquel. pessoal entender, a gente fez perguntas aqui da Tutório, querendo saber o que que as pessoas têm de intenção de hábito pós-pandemia, beleza? Por exemplo, gente, vamos promover aqui a interação da galera para a gente ver a intenção deles. Por exemplo, eu estou muito interessado aqui, gente. A gente está com 16 pessoas online agora. Eu estou muito interessado aqui, gente, em saber, por exemplo,
Quando vocês pretendem voltar a frequentar shopping? Imediatamente quando tiver liberado, 30 dias depois que tiver liberado, 60 dias depois que tiver liberado. Não se aplica porque eu não tenho o hábito de frequentar shopping. Só depois que eu estiver vacinado ou quando eu tiver dinheiro para isso. Participem da pesquisa, respondam ao vivo aí. São 6 opções. Quando vocês pretendem, é só para vocês entenderem o que foi a pesquisa. Aí eu estou aplicando com eles aqui agora, tá, Sil? Só para eles entenderem. Ótimo. Quando vocês pretendem voltar a frequentar shopping? Logo quando for liberado, 30 dias depois que for liberado, 60 dias depois que for liberado, não se aplica porque eu já não frequentava, só depois que eu tiver vacinado ou quando eu tiver dinheiro para isso. Kaique já respondeu aí, ó. Kaique já falou que é quando tiver dinheiro para isso. O Thales está falando 30 dias depois. Não se aplica porque não quando tiver dinheiro para isso. Aí, ó, bacana. Não tenho hábito de frequentar shopping, a Rosana está falando. O Jorge está falando quando tiver dinheiro para isso. Então deu para a galera entender aí o que foi a pesquisa. Beleza, Sil? Sim. Aí, Sil, a gente conseguiu analisar de algumas formas, né? A gente consegue avaliar por idade das pessoas, né? Que é o que vai ser o foco que a gente vai dar aqui hoje. Dá para a gente analisar por gênero, né? Então, vamos lá. Eu estou abrindo a pesquisa aqui, Sil. Começa a explicar aí para a gente como é que você tratou esses dados aí, só para a galera começar a acompanhar. Claro. Bom, a Tutori me passou os dados já tabulados, com todos os gráficos, tudo certinho, mostrando quantidade de mulheres que responderam, quantidade de homens, a faixa etária e tudo mais. Só que quando eu vi essas informações, eu fiz um novo filtro e separei, isolei por idade de acordo com cada geração, porque as gerações elas se comportam de forma diferente. Por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de leitura, hábito de ler jornal e outras preferem mais vídeo, mais videogame. Então, essa mudança de comportamento, ela define de forma assim, bem relevante mesmo como que as compras vão acontecer em diferentes comércios, diferentes segmentos, por mais que você tenha ambos os públicos. Então, é muito bom prestar atenção nisso. Então, o que a gente fez? O Rona me passou esses dados, essas informações, e aí uma empresa chamada a Visual Capitalista tinha feito uma pesquisa recente com várias gerações falando a respeito dos hábitos de consumo de canais, de informação dessas gerações. Então eu cruzei esses dados e isolei algumas idades. A primeira foi até de 18 a 25, não foi isso, Ronan? Isso. Pois é, então de 18 a 25 anos é um público que prefere vídeos online, jogos, gostam de muita Netflix, é um público que não lê muito, não tem muito hábito de leitura. Então, para esse tipo de público, para você chegar até ele, é importante você gerar uma certa autoridade. E tem várias formas de você, empreendedor, independente do segmento, é claro que as formas como você vai chegar a esse público depende também do segmento, o que você está oferecendo e tudo mais, mas é muito importante você focar na geração de autoridade através da identificação com esse público. Você precisa gerar um conteúdo com o qual esteja diretamente ligado com o que ele vive, com ideologia, questão cultural, às vezes até política, dependendo do segmento, é importante, porque isso vai fazer com que ele tenha em você uma autoridade a respeito de algo que ele confia. Então, quando você falar de algo mais específico de venda, ele vai te ouvir. E você gasta muito menos dinheiro com tráfego nisso, né? Então, a ideia é fazer com que o jovem, ali dos 18 aos 25 anos, que ele é mais online, que ele não tem tanto hábito de leitura assim, ele primeiro se identifique com a sua empresa, para depois a gente tentar vender alguma coisa para ele, não é isso, Sil? Exatamente, exatamente. Os jovens, eles são muito mais críticos
com a marca do que qualquer outra idade, muito mais críticos. Eles compram muito mais pela identificação com a marca, o que aquela marca está representando na sociedade. Posso até dar um exemplo, Ronan, se você me permite. Acho que todo mundo viu há um tempo atrás, acho que já tem até alguns anos. Vou dar um exemplo de uma empresa grande, mas ela é grande porque ela entendeu esse posicionamento, que é a Coca-Cola. Vocês devem ter visto que eles fizeram um efeito usando inteligência artificial, que quando você usava a câmera do celular, aí aparecia um urso polar escalando a garrafa e umas coisas assim. Quem aí lembra? Não sei se vocês lembram exatamente. Isso foi feito quando estourou uma pesquisa que eles fizeram. Quando eles fizeram uma pesquisa, eles perceberam que o público que mais consumia era um público jovem e, consequentemente, um público que jogava muito. Então, para prender a atenção desse público, eles fizeram isso. Foi uma ação que não tinha tanto... não passava uma moral de história e tudo mais, como a questão do Natal que eles trabalham. Ela falava de cuidado, de amor, como sempre, né? Mas o objetivo dela era atingir esse público jovem, esse público que gosta de games, público... Então, assim, eles foram muito bem sucedidos nisso. Tá. O senhor chegou a Fran aí, lá do Espírito Santo. Na verdade, ela é daqui, tá lá no Espírito Santo, dominando o Espírito Santo. Chegou a Valéria, da Tutori. Claro, né, Valéria, que você lembra da campanha da Coca-Cola. Você nem é a consumidora número 1 da Coca-Cola, né? Você já é sócia da Coca-Cola, Valéria? Bom, vamos lá, Sil. Deixa eu mostrar aqui. Vou tentar virar minha câmera para a galera ver. Olha aqui. Foi assim, gente, que eu enviei as respostas. Olha lá. 326 pessoas responderam. A faixa etária, a maioria mulher, sim, quase 60% dos respondentes mulher. E aí começavam as perguntas, ó. Quando você pretende deixar seu filho ou sua filha voltar a frequentar a escola? E aí era separado por cores, de acordo com a resposta. E o trabalho da Sil era pegar esses gráficos aqui, juntar tudo e analisar, né, Sil? Exatamente. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O Jorge pediu para aumentar um pouco o volume do microfone. Agora melhorou. Sim. Beleza. Então vamos lá, Sil. Olha só. Vamos pegar essa primeira pergunta aqui, que aí eu vou analisar primeiro, para eles entenderem a minha análise, e as próximas são com você, beleza? Beleza. Quando você pretende deixar o seu filho ou sua filha voltar a frequentar a escola? A maioria respondeu que pretende deixar voltar a frequentar a escola imediatamente. O que eu analiso disso? Escola, a mãe não tem muita opção. E eu acho que os pais já estão doidos querendo mandar os meninos para a escola. Só quem tem menino em quarentena aí sabe como é que tá. E se o pai ou a mãe, assim que liberar as aulas voltarem, eles não levarem os meninos para a escola, os meninos podem ter falta e perder o ano por causa de presença. Então, escola, eu penso, Sil, que é um grande termômetro para a nossa economia nesse momento. As pessoas estão me perguntando assim, Ronan, quando que isso tudo vai passar? Eu acho que não vai passar. Eu acho que é uma nova realidade, né? Você até postou uns stories sobre isso, nova realidade, mas o que você está fazendo para essa nova realidade, eu vi, né? Mas tá acontecendo o seguinte, se escola voltar, vai ser um grande termômetro para o resto da economia, porque a partir do momento que os pais tiverem segurança de deixar o menino ir para a escola, aí eu acho que ele vai ter segurança para voltar a frequentar shopping, bares, restaurantes, lojas e tudo. Então, é muito importante a gente acompanhar as escolas. E os pais, segundo pesquisa, a maioria esmagadora. Por que eu estou falando a maioria esmagadora, gente? Porque eu vou voltar aqui, ó. Esses 39%,
que responderam aqui azul, é porque não se aplica. Eles não têm filho em idade escolar. Mas para 46% dos respondentes, ou seja, para quase que 100% dos pais que têm filho em idade escolar, eles pretendem deixar os filhos voltar assim que liberar. Beleza? Agora, quem tem comércio aí? Grande Vitor Pinho, beleza, cara? Nós tem uma galera muito legal aqui e nós vamos interagir bacana aqui, ó. Quem tem comércio? Aí caiu esse gráfico aqui para a Sil analisar, ó. Quando você pretende voltar a frequentar o comércio varejista de rua, como lojas de roupas, de eletrodomésticos e outros, o gráfico é esse. E aí eu vou mostrar aqui algumas coisas, ó. Não se aplica esse azulzinho. 31%, quase 32% pretende voltar a frequentar de imediato. O que me assustou foi que 12% considera ter dinheiro muito importante e 8% só pretende voltar depois que tiver vacinado. Então, galera do varejo aí de rua, lojas de roupa, eletrodoméstico e tudo, só 31% pretende voltar imediatamente e os consumidores estão muito ressabiados por causa de bolso e por causa de proteção. Alguns aqui, ó, vão esperar uns 30 dias para ver se não vai dar nenhuma coanga, né, Sil? Exatamente. Para depois voltar para o comércio varejo de rua. Bom, acho que deu para a galera pegar aí a pesquisa. Se você quiser que eu foque em algum gráfico aqui, você me fala, tá, Sil? Que eu uso a baita de uma tecnologia que é inverter a câmera aqui e mostrar no computador, tá? E aí, Sil, vamos fazer essa análise por idade, igual você estava fazendo, beleza? Vamos lá. E aí, Sil, o que você descobriu com os dados da nossa pesquisa? Bom, uma coisa muito importante, Ronan, é que a forma de divulgar também vai mudar. E a forma como as pessoas vão receber os clientes daqui para frente, elas vão mudar também. Além, é óbvio, de você oferecer um serviço que supra a necessidade daquela pessoa de imediata e toda essa questão de diferencial, que todo mundo já está cansado de saber, as pessoas precisam se sentir seguras quando elas forem até o seu estabelecimento. Então, assim, não é novidade para ninguém você ter somente álcool em gel ou talvez uma máscara para fornecer para a pessoa, não é uma coisa assim, nossa, estou fazendo a mais, é uma obrigação. Mas a pessoa precisa chegar no seu estabelecimento e perceber que ele realmente está, por exemplo, no supermercado, que ele está limpo, que tem um local para a pessoa passar e que ela não vai esbarrar em outras pessoas. Se ela precisar de um atendimento, vai ter alguém para atender de uma forma que a pessoa não precisa chegar tão perto, entendeu? Então isso é muito importante mesmo. E as pessoas estão deixando de sair porque elas têm medo, independente da idade. Com relação agora, voltando à questão da pesquisa, uma outra idade que a gente relacionou, e essa foi uma idade cheia de surpresa também, foi a de 26 a 30 anos. O público que respondeu foi 52% masculino, então, tipo assim, estava bem parecido, né? Bem equilibrado, digamos assim. E a maior parte desse público marcou opções de voltar apenas depois de 30 dias. Esse é aquele público que já analisa melhor as situações regional, analisa melhor as opções de entrega em casa. Vou dar um exemplo. Sabe quando você não vai deixar de comprar de um determinado estabelecimento porque você comprou tanto do cara que o cara virou seu amigo? Esse público de 26 a 30 anos, segundo pesquisa, é um público que justamente toma decisões embasadas na lógica e no momento, e não somente no relacionamento a longo prazo. Então, assim, é algo até bem interessante. E quando a gente analisa o perfil desse público, quais canais ele está mais usando durante essa pandemia, é um público que usa vídeos online, ele vê bastante, mas são mais vídeos educativos
do que vídeos de humor, como o que eu comentei anteriormente. É um público que assiste, que lê muito jornal digital, muita informação no celular mesmo ali, que ele pode estar indo para algum lugar ou fazendo uma caminhada e lendo aquela informação. É um público que escuta muito podcast, Spotify, muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que essas informações são importantes? Quer dizer que você tem que anunciar no Spotify ou que você tem que... Não, gente, não é nada disso. Só que quando você entende o comportamento desse público, é isso aí, Diego. O Diego está falando que ele é esse público. Então, quando você entende o comportamento desse público, você consegue direcionar ofertas que você sabe que vão chamar mais a atenção dele, porque é um público que também usa rede social. Por exemplo, o público de 18 anos até os 25 anos hoje está usando TikTok. Antes era mais até um público de 21. Hoje aumentou o acesso de pessoas mais velhas ao TikTok, porque devido até mesmo à pandemia, as pessoas estão mais em casa, muito. Então, isso é muito importante também. Mas você identificou qual canal aquele público mais usa, a forma que você vai falar com ele diz respeito a, por exemplo, é um público que lê mais, então é um público que você pode passar um conteúdo mais extenso, porque ele vai prestar atenção no que você está falando. Então tem uma possibilidade maior, sim, com toda certeza, de benefícios do que você está oferecendo para ele, independente do que seja, lendo a legenda de um post que você fez. Mas primeiro você precisa saber se aquele público está ali, foi ao seu encontro pelos motivos certos, né? Porque assim, as coisas são muito bonitas, mas só pelo fato da pessoa ler e ela estar no seu perfil, não quer dizer que ela vai te dar credibilidade. São coisas bem diferentes. Então essa tomada... Sabe que eu fico até curioso, Sil, porque o Instagram, na minha cabeça, era uma coisa muito de imagem. E é interessante que a gente não pode pensar muito só com a nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, eu não tenho o hábito de assistir vídeos no Instagram. Até porque meu celular geralmente está no silencioso. Eu não ouço áudios dos stories e tal, porque geralmente meu celular está no silencioso e tudo. Então o Instagram para mim é mais imagem. E eu tenho o hábito de ler legendas das postagens. Eu não fico fixo só. E muitas vezes eu me pego lendo o comentário das pessoas. Eu não sei se mais alguém faz isso. Às vezes eu vejo, por exemplo, eu vejo uma postagem que eu acho que é meio capciosa, que tem algum viés político, religioso, alguma coisa. Além de eu ler a legenda, eu leio o comentário da galera para ver se a galera está aprovando aquele tipo de conteúdo ou não. Você também faz isso? Faço isso demais, faço muito isso. E uma coisa que eu pude perceber também é o seguinte, mídias que são muito sensacionalistas, o que não tem nada de errado nisso, tá, gente? Não tem nada de errado, existem várias formas de você trabalhar. Mas quando você trabalha de forma a criticar algo, independente de ser política, religião, independente disso, algumas empresas que estão trabalhando com isso, eu pude perceber que eles estão postando para o público que concorda com eles. Quando, na verdade, o objetivo de uma mídia sensacionalista é converter, digamos assim, pessoas que não pensam igual a eles. Então, muitas pessoas que estão começando a trabalhar da mesma forma, elas estão com esse viés de continuar falando a mesma coisa e a galera está indo lá aplaudindo o que eles estão fazendo e tudo mais, eles estão achando ótimo. Mas eles precisam perceber se eles vão lá e postam, por exemplo, uma nova oferta hoje. Eles vão conseguir quantos assinantes? Eles vão conseguir quantas vendas com aquilo? A quantidade de vendas das pessoas que estão seguindo, ou aquelas pessoas não precisam porque elas já são adeptas daquele conteúdo. Então, é o tipo de informação que é muito importante analisar. E essa análise de público por geração ajuda muito nessa tomada de decisão com relação a como você vai ofertar. Tá, então vamos lá fazer uma recapitalização. Recapitulizar. Isso aí. Embolou. Vamos recapitular. Pessoal mais novo, 18 a 25 anos, por exemplo, eles compram porque eles se identificam com a marca, por alguma causa, alguma coisa assim.
o pessoal de 30, como é que é aí que você falou? De 26 a 30 anos. Eles até criam um vínculo com a marca, mas eles são mais analíticos, então vão comprar mais vinculados a que tipo de informação, Sil? Sim, o pessoal de 26 anos, eles vão realmente avaliar os benefícios e vantagens do que você está oferecendo. Tá. Vou dar um exemplo. O Kaique acabou de perguntar aqui. E quando a postagem tem legenda que induz a ouvir o áudio, vocês escutam? Se a legenda for algo relevante, ou melhor, se for algo essencial para mim naquele momento, eu vou ouvir o áudio sim. E talvez eu vou ouvir todo o canal que você tenha no Spotify ou qualquer outro ponto. E já entrando numa coisa que você falou no início, que você vê muito imagens, tem uma coisa muito importante, tanto para o público de 26 a 30, quanto do público acima de 30, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o seguinte. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que quando, isso é básico, né, da publicidade, quando você vai trabalhar com redes sociais, você precisa ter um certo cronograma de postagem. Ele pode ser semanal, quinzenal, mas é importante que você tenha. O grande diferencial que inclusive faz com que muitas pessoas não consigam vender bem pelo Instagram é justamente por elas não terem, eu vou chamar de postagem âncora, digamos assim. Você faz uma postagem falando a respeito do que você está apresentando, como isso pode ser essencial para aquela pessoa que está lendo ou vendo ou ouvindo você, e a partir daquele período, você determina, por exemplo, uma semana. Naquela semana você vai falando mais a respeito daquilo. Você vai falando mais a respeito de como aquilo é essencial para a vida da pessoa, como você oferece aquilo daquela forma que a pessoa não vai encontrar em outro lugar, como você pode flexibilizar aquele serviço, como a entrega daquele produto naquela circunstância é importante. Então, quando as pessoas deixam de fazer isso para postar, eu até comentei com você, né, Rona, o dia da árvore, ou para postar essas outras coisas, elas estão perdendo oportunidade de gerar autoridade para esse público dessa idade. Ótimo. Ô, Sil, vamos para uma pergunta aqui que é de interesse de muita gente. Que eu fiz essa pergunta aí no começo e várias pessoas responderam. Aqui, ó, o pessoal está falando, um bom copy deve conseguir quebrar esse hábito. Isso aí. Copy é essencial. Essencial. Copy é essencial. Mas a gente pode fazer uma live depois para explicar esse trem de copy aqui, que não é o caso aqui hoje. Vamos lá. Olha só, gente. Eu perguntei no começo dessa live quando que vocês pretendiam voltar a frequentar shopping center. A galera respondeu que quando tiver dinheiro para isso, quando tiver vacinado. Vamos ver a resposta dos 326 que participaram da pesquisa. Olha só, quando você pretende voltar a frequentar shoppings e ou centros comerciais, galera, 33% respondeu que pretende voltar imediatamente, assim que tiver liberado. Mas olha a porcentagem da galera 30 dias depois que voltar a funcionar, 15%. Mais 13%, 60 dias depois que voltar a funcionar. E quase 12% depois que tiver vacinado. E quase 13% depois que tiver dinheiro para isso. Então, a gente fica bem preocupado com o comércio de shopping, né, Sil? Exatamente. Porque tem muita gente ressabiada em frequentar shopping. E eu vi uma análise, Sil, muito interessante, que shopping devia ser um dos primeiros lugares a ser liberados, porque é um dos lugares mais fáceis de você controlar acesso, de você controlar o horário de funcionamento das lojas. É um dos lugares que mais faz asepsia, né? Então, eu vi um cara analisando desse jeito que shopping devia ser liberado logo, porque é um dos lugares que tem mais fácil controle. Eu concordo. E aí, Sil, vamos prosseguindo aí.
Bom, é interessante isso do shopping, né? Porque dependendo do que você vende no shopping, gente, as pessoas cometem. O Ronan sabe bem disso, a Dani, então, que fica até assim com isso. Que é as pessoas tomarem péssimas decisões no momento igual esse que a gente está vivendo. Principalmente decisões que vão afetar aquele dinheiro, aquele caixa que estava lá para o investimento futuro. Vou dar um exemplo. Colocar o que você está vendendo muito abaixo do valor que ele deveria ser para poder gerar a receita que você precisa na sua empresa. Isso não vai te ajudar a vender, vai te ajudar a se prejudicar muito. Então, só contextualizando com o que o Ronan comentou, o que uma pessoa que tem uma loja que vende produtos em shopping, por exemplo, poderia fazer? Os shoppings, eu não sei como que tá o de Ipatinga agora, eu não tô no Vale do Aço, tanto é que vocês estão até vendo que eu tô de roupa de frio, o Ronan não tá de roupa de frio aí, De né? polo Aqui tá aqui, um ó. frio, aqui tá um frio de lascar, eu tô até de cachecol. Você tá onde? Eu tô a 15 quilômetros de Açucena, tô na roça aqui, Então tá vamos muito lá. frio. Continua E sua aí é o análise aí, seguinte, Sil. sim, aí olha só, se as pessoas que têm lojas que vendem produtos, por exemplo, pudessem oferecer aquele produto, fazer ofertas na internet, através de. Todo mundo aqui está familiarizado com o termo cross-sell, que é quando você oferece, por exemplo, um produto juntamente com outro. A pessoa tem a opção de complementar aquela venda se ela levar outro produto junto. É uma opção dela, mas é uma Tipo, a gente tá opção comprando na bem. internet, eu compro um notebook, aí aparece lá no site, logo embaixo. Pessoas que compraram esse notebook também compraram capa para o Isso, notebook, também compraram mouse, também compraram. Isso é cross-sell. exatamente. E sabe aquele desconto que as pessoas são super tentadas a colocar dentro da loja para as pessoas irem lá comprar? Por que vocês não oferecem, por exemplo, isso pela internet para a pessoa ir lá retirar? Ela compra pela internet, paga, vai lá e retira. Então, assim, Excelente. é uma coisa que tem funcionado, tem funcionado. É, eu estou falando porque é algo que a gente já passou para uma pessoa. Agora estava dando consultoria e deu super certo. São questões simples, bem pontuais e simples mesmo, que fazem toda a diferença. É a forma como você oferece. E aí, entrando no segundo público, você quer fazer algum comentário antes? Achei que você ia Não, começar mete falando bronca alguma aí que coisa, acho que deu depois uma eu vou mostrar travada. o resultado. Deixa eu só mostrar o resultado, porque a gente não vai comentar Tranquilo. específico dele aqui, não. Ah, Galera, só um minuto, Ronan, só um minuto. hum, O Bruno comentou aqui sobre venda casada. Não, Ronan, ô Bruno, venda casada é quando você obriga. obriga, digamos assim, a pessoa a comprar aqueles dois produtos juntos. O cross-sell é uma sugestão. Você sugere para a pessoa que se ela comprar, por exemplo, o celular, mais a capinha e o fone de ouvido, Vai ela ser possa mais ter um importante. desconto. E isso, exatamente, e isso é legal. Então, Tá. Gente, eu fiquei assustado. E se eu fosse dono de cinema e de teatro, eu ia ficar muito preocupado. Vejam o resultado que deu da nossa pesquisa sobre intenção de voltar a frequentar cinemas e teatro. Só 22% fala que vai voltar imediatamente. Uma galera só volta depois que tiver vacinado. Olha que doideira. Uma galera fala que só volta quando tiver dinheiro para isso. Foi uma das menores parcelas que pretende voltar imediatamente. Se eu fosse dono de uma sala de cinema ou de teatro, eu ia estar muito preocupado. Deu muito dividido aqui e foi um dos maiores índices que deu de só volta a frequentar depois que tiver vacinado. Então, impressionante como é que o Covid vai impactar em negócios específicos, né, Sil? exatamente. E com toda razão, né? Essas pessoas votaram nisso. Uma coisa interessante para essa análise aí também, para essa parte específica, que quando você para pensar naquele público de games que a gente comentou lá no início, aquele público que, por exemplo, é super fã da Marvel,
DC, ou DC, não sei como o pessoal fala, ou inúmeros outros que seguem todas os lançamentos e tudo mais, aquela galera que vai, que gosta muito, é o pessoal que não pode ficar sem assistência, eles não podem ficar sem atenção. E tem mercado, sim, para esses profissionais. Eles só têm que mudar a forma de apresentar o produto, o serviço deles, o serviço no caso, né, para esse público. Por exemplo, eles poderiam, nesse contexto, na minha visão, não tem como mesmo, com relação a cinema, você trabalhar com esse público sem necessariamente criar um produto digital para oferecer para esse público que gosta de games e tudo mais. Então, o que é importante? Eles poderiam criar um blog, um canal de discussão. Gente, cria uma comunidade com esse público para falar sobre o lançamento. Por exemplo, hoje meu irmão estava vendo mais cedo um vídeo sobre o lançamento do filme Batman, que agora vai estrear com um cara que era ator de um filme de adolescente. Eu não lembro o nome do Crepúsculo. Ele era ator e agora ele vai ser o Batman. E aí ele foi, só para contextualizar, ele foi muito julgado por isso. Porque ele fazia um filme adolescente e agora vai ter que fazer um herói. Mas assim, esse tipo de comunidade, para esse tipo de comentário, tem muitas pessoas que fazem parte. Assim, eu fui olhar os comentários, o cara tinha acabado de postar o vídeo, tinha 2 horas, tinha mais de 3.000 comentários no YouTube. Sério. Caramba. Então, assim, tem público para isso. Tá, mas como que eu vou monetizar? Você pode, por exemplo, oferecer algum serviço por assinatura para eles saberem em primeira mão daquele tipo de serviço. Tá cheio de serviços na internet que as pessoas pagam simplesmente para não ter que procurar informação em vários sites. Aí, ó o Marcão Lacerda. O Marcão tá falando aqui, nem viu o filme, já sei que vai ser o pior Batman. Eles dizem que vai ser muito bom, né, Marco? Vamos ver. Então, assim, é uma sugestão muito boa. A gente paga para ter esse filtro de informação, né, Ronan? Tudo em um só canal. Eu acho isso importante. Acho que todos nós pagamos por isso de alguma forma. Uhum. Então vamos lá, Sil. Aí você estava falando. Ô Sil, a gente já está faltando quase que 15 minutos para a live acabar. Nossa, passou muito rápido. Eu encerro aqui rapidinho. Não, aí o que eu quero saber? De tudo que você analisou dessa pesquisa nossa sobre hábitos de consumo, o que você achou mais interessante desses dados, Sil? Por exemplo, considerando quem vende para mulher, quem vende para jovem, para adultos, enfim. O que você achou de mais interessante nessas informações todas? Bom, uma coisa que eu achei, assim, algumas coisas, uma até engraçada que eu vou falar depois, mas a primeira, gente, é o seguinte: as pessoas nesse momento que a gente está vivendo hoje, elas buscam alguém, uma empresa ou uma pessoa mesmo, em que elas possam confiar. Elas buscam alguém que possa falar assim: eu estou oferecendo esse serviço e esse produto para você e eu tenho certeza que você vai ter resultado com o que eu estou oferecendo. Você não precisa falar dessa forma, tem várias formas de você falar. E aí entra em outro ponto, que é a oferta, que depois a gente pode fazer uma live outro dia para falar disso, né, Rona? Mas as pessoas, elas querem se sentir seguras comprando o seu serviço, até porque muitas delas não estão trabalhando. Elas querem se sentir acolhidas e elas querem informação. As pessoas buscam informação. Isso é primordial. E não deixem de avaliar o comportamento das pessoas, porque isso vai determinar o quanto vocês vão vender. Assim, não quer dizer que você tem que postar todos os dias no Instagram ou não tenha que postar todos os dias. Isso não faz diferença se você não estiver avaliando o comportamento das pessoas. Não faz. E aí, só concluindo, teve uma parte que eu achei bem interessante, que eu até comentei com o Ronan. No público de 31 a 40 anos, a pesquisa do Ronan estava entre 31 e 35 e 36 a 40. Como essas pessoas elas votaram de forma bem parecida, então eu fiz avaliação de 31 a 40 anos. Esse público específico, o que eu achei interessante, que eu até comentei com o Ronan, que eu achei até engraçado, que eles falaram que só após 30 dias eles voltariam a frequentar, a maior parte deles, né, gente?
só após 30 dias eles voltariam a frequentar bares, restaurantes, cinema e tudo mais, que eles demorariam, às vezes até não teria dinheiro para isso, mas eles foram muito enfáticos na parte de viagem com a família. Fazer viagem com a família somente depois era algo que não era opção, de forma alguma. Então, assim, de forma alguma nesse momento, tá, gente? Então, assim, o investimento deles para viagem com a família só quando eles tiverem dinheiro. Isso afeta diretamente os setores de turismo, hoteleiro. Então, isso é muito importante, se avaliar o comportamento dessas pessoas. Eu estava vendo uma live mais cedo, Ronan. Vou tomar muito tempo só explicando rapidinho. O cara estava falando o seguinte, que se você está comprando pacote de viagem para janeiro do ano que vem, tome muito cuidado, porque muitos hotéis podem quebrar nesse período e você não vai ter seu dinheiro de volta. Então, assim, o que acontece com isso? Quais empresas estão crescendo nesse período? Airbnb, que é uma empresa de pessoas alugando casas. Então, novas oportunidades vão surgir também nesse meio para turismo, para agências de viagem. Eu sempre pensei que agências de viagem ia passar por uma profunda transformação, só não achei que fosse tão rápido, para falar a verdade. Confesso que eu não achei que fosse assim. E isso faz total sentido com tudo aí que você está falando, porque como as pessoas estão buscando se sentirem mais seguras, pelo menos na minha cabeça, talvez seja mais seguro eu alugar uma casa que vou garantir que só pessoas da minha família, aí eu alugo uma casa pelo Airbnb, que aí eu vou garantir que só pessoas da minha família que estavam em contato já comigo há mais tempo vão estar ali naquela casa do que talvez eu ir para uma pousada por um hotel. Faz o maior sentido isso aí que você está falando. Ô Sil, deixa eu mostrar aqui, galera, o resultado de uma outra área que eu fiquei muito preocupado. E aí eu vou pesquisar com a galera que está aqui ao vivo também, Sil. Gente, quando que vocês pretendem voltar a frequentar grandes eventos como shows, por exemplo? Imediatamente quando acontecer, 30 dias depois que tiver liberado, 60 dias depois que tiver liberado, depois que eu estiver vacinado, quando eu tiver dinheiro para isso, não se aplica porque eu não ia já em show ou já voltei a frequentar. Me ajuda aí, galera. Quando que vocês pretendem voltar a frequentar grandes eventos como shows? Respondem aí, fazendo favor. Bom, eu posso falar por mim que eu vou demorar muito tempo para voltar a frequentar. Já não sou o tipo de pessoa que vai muito em shows, né? Mas A Angélica está falando que não se aplica ao caso dela. Gente, olha o resultado. Eu fiquei muito preocupado com quem vive da parte de grandes eventos. Olha só. Foi o menor. Olha aqui. Só 15% pretende voltar imediatamente. Só 15%. Então, olha aqui que galera que só vai voltar a frequentar depois que tiver vacinado. Então, gente, quem aí trabalha na área de shows, de lazer e tudo, esteja preparado para, igual a Rosana está comentando assim, e aquilo que você falou, né, Sil? A importância, principalmente desse setor, de fazer as pessoas se sentirem seguras em frequentar esse lugar. Como que eles vão fazer, eu não sei, mas você já viu que tem cinema voltando com drive-in? O cinema agora a pessoa vai de carro e não deixa, e não desce disso? achei legal demais. Nunca fui, né? Será que dá certo? Outra aqui, que eu achei interessante. Eventos religiosos, Sil. Uma galera, a galera tá afim de rezar, orar e voltar para a sua religião aí, ó. Foi o maior índice, Sil. Um ponto sobre isso que eu acho muito importante, gente, falando lá o que eu comentei no início. Sabe por quê? Vocês já pararam para pensar por que as pessoas, que esse aí foi o maior índice? Por que a religião? Por que o apoio espiritual? Onde você não parei para pensar, Sil, por quê? É onde você busca
embasamento para a sua vida, para a tomada de decisão, onde você se sente confiante e principalmente onde você se sente seguro, independente de qual religião seja. As pessoas precisam disso. Agora, imagina você oferecer uma experiência semelhante no seu estabelecimento. Não estou falando para vocês fazerem nada religioso no estabelecimento, tá, gente? Estou falando para vocês oferecerem algo para que as pessoas se sintam seguras, elas se sintam confortáveis ao lado das pessoas que trabalham com você. Eu acho isso muito importante. Só mostrar mais um resultado da pesquisa aqui, Sil, antes que o Instagram derrube a gente. Perguntamos também quando que as pessoas pretendem voltar a frequentar salões de festas. Foi disparado a pergunta que deu maior resposta, maior índice de quando as pessoas estiverem vacinadas. Foi disparado. Salão de festa foi o local onde as pessoas mais se preocuparam, pelo menos na minha pesquisa aqui, em estar vacinado para voltar a frequentar. Impressionante isso. Sil e demais colegas aí que estão participando. Uma outra pesquisa, uma outra pergunta, a última na verdade, foi de se as pessoas, e aí eu quero saber a resposta da galera aí. Olha o avanço na medicina. Gente, vocês que estão participando dessa live aqui, vocês pretendem utilizar a telemedicina, que é a consulta por videochamada, para consultar com algum médico ou médica em casos de que não seja urgência e emergência? Olha o tanto de gente que está disposto a usar a telemedicina. E aí, galera? Vocês estão dispostos? Eu estou. Eu sempre fui fã dessas coisas. Em 2013, 2014, eu fui aos Estados Unidos e vi lá consultas com telemedicina impressionantes. Em 2017, eu e a Dani fomos aos Estados Unidos também, e a gente ficou na casa de uma família lá, que os pediatras consultam por telefone. Seu filho está com isso, está com aquilo, nananã. E uma dúvida ou outra que eles não responderem é que indica ir para o hospital. Então, Sil, muita coisa avançando, né? E aí a gente está indo para os 10 minutos finais de live, Sil. O que você tem para dizer, depois que você analisou essas respostas todas aí para a gente, o que você tem para dizer para a gente aí de recado final? Gente, de forma geral, quando eu falei lá no início, o Ronan comentou também que eu trabalho com análise de dados, a análise de dados que é feita é exatamente essa que a gente fez aqui. É você avaliar o comportamento das pessoas. E é algo difícil, extremamente complicado e complexo de fazer, Ronan? Não é. Vocês conseguem fazer isso nas redes sociais de vocês conseguem prestar mais atenção e interagir com o público de vocês para pensar, para observar como eles estão se comportando de acordo com cada imagem, com cada conteúdo que vocês estão veiculando. Então, prestem atenção no comportamento das pessoas, prestem atenção principalmente se a faixa etária das pessoas, a geração de pessoas que compra de vocês está mudando ou não, porque muita coisa vai acontecer. E terceiro ponto, prestem muita atenção nas tendências de, digamos, de digitalização para o digital no negócio de vocês. Não vou falar em relação a automatização, porque nem sempre isso é possível, mas o que vocês puderem facilitar, né, para deixar mais prático a vida das pessoas, para que elas se sintam mais seguras, isso com certeza vai fazer toda a diferença. Aí, a Rosana está falando que a filha dela já atende assim, já foi liberado. A Juninha lá de Caeté está falando isso. A Lúcia Fonseca, Lúcia, grande coach, foi minha coach, uma pessoa maravilhosa, obrigado aí pela presença, Lúcia. A Lúcia também está falando que usaria telemedicina. Sil. Bacana demais. Até meu pai está aqui, agora que eu vi. Silvio Couto é seu pai? Aí, ó. É meu pai. Sidney tá aí também, né? Tá a família toda aqui, ó. Bom, vamos lá. Sil. Meu pai tá vendo a gente de fora, meu pai tá em Boston, olha pra você ver. Ó, que chique, ó. Então a audiência aqui tá bacana demais, ó. Tá Bem que eu tô vendo a fotinha dele aqui na neve, aqui, ó. É. Pois é. Sil, brigadão pela sua presença.
Obrigadão pela sua disposição e disponibilidade para analisar os dados aí. Ajudou demais. E o que eu quero deixar de recado para a galera aí, gente, é o seguinte. Se você tem um negócio, trabalhe para mostrar para o seu cliente que o seu negócio é um local seguro para ele frequentar. Não é isso, Sil? Isso aí. Exatamente. Falou As tudo. pessoas, independente da idade, ficaram mais cômodas, porque elas acomodaram e acostumaram rapidinho a receber as coisas em casa. Então, faça de tudo para levar o seu produto ou seu serviço até onde seu cliente está. Isso nunca foi tão importante assim. Façam de tudo para deixar o seu cliente se sentir seguro no ambiente do seu negócio. Não é isso? O digital nunca teve tão importante como é hoje, e estejam dispostos a analisar os dados das pesquisas. Façam pesquisa, gente. Eu sempre pergunto, né, Sil, qual que é o melhor jeito de eu descobrir o que o meu cliente valoriza? Perguntando para ele. Perguntando para ele, é tão simples. Pergunta. E eu sinto tanta falta, Sil, das pessoas, dos empresários, fazerem pesquisa com os clientes. Aqui na nossa região especificamente, quando eu era presidente da associação comercial, eu ficava buscando dados, informações para ajudar o comércio, as empresas daqui de Timóteo, e a gente não tem o hábito de fazer pesquisa, ouvir pessoas. Então, assim, foi por isso que a Tutori teve essa iniciativa, porque a gente, na Tutori, assim como na Beirama, eu sei que vocês usam dados para tomar decisões, a gente também usa dados para tomar decisões. Então, gente, não tem muito segredo. O que a pesquisa aqui confirmou é isso. Seu cliente está cada vez mais acomodado, gostou de receber as coisas na casa dele, gostou. Informação virou commodity. A gente que vende consultoria tem um tanto de curso, um tanto de coisa gratuita online para você fazer em casa, que a gente ensinava. Se a gente não entender que a consultoria agora mudou, que informação virou commodity, que está aí de graça na internet o tempo todo, a gente não ia fazer diferença nenhuma. Eu ia ficar tentando vender o que já tem de graça na internet. Então, gente, observem os seus clientes, observe o contexto, leve comodidade para ele, faça ele sentir segurança em frequentar o ambiente da sua empresa. Eu fico imaginando como é que vai ser para voltar às escolas. Eu acho que escola nunca mais vai trabalhar com aquelas salas cheias igual era antes. Mesma coisa. Eu fico muito preocupado com escolas de idioma, essas coisas assim, que já era um mercado que eu achava que ia sofrer uma crise, e essa pandemia dificultou, porque as escolas de idioma talvez não sejam tratadas com prioridade na hora de decidir o que vai pagar. Ambientes de lazer tem que ser seguro, acessível financeiramente, porque lazer, igual a Sil falou, viagem em família não vai ser tratado como prioridade. Então, gente, eu concordo com o Jorge aqui, Sil. Essa live merecia mais uma série de lives aqui para a gente analisar. Gente, com certeza. Sigam a Beirama. A Beirama tá muito obrigada, gente, compartilhando muito conteúdo bacana. Eu sigo e sou consumidor do conteúdo que a Beirama tá compartilhando com a gente. @agência Beirama. Sigam lá, que vale muito a pena. Ouçam seus clientes, analisam dados, deixem os seus clientes seguros, leve comodidade para os seus clientes, e se precisar, não ser namoro perdido, né, Sil? O resto pode contar com a gente. Né? Com toda certeza, é só chamar. Muito obrigada, viu, Ronan? Obrigada, pessoal, pela atenção. Qualquer dúvida eu estou à disposição, a Beirama também. Agradeço demais, é um prazer para mim ter conversado com vocês aqui. É muito gratificante falar um pouco disso, eu gosto muito. Muito obrigada mesmo. Tá, ô Sil, a Lúcia está falando aqui para a gente deixar gravada. Ô Lúcia, a gente sempre deixa gravado,
tá? Exceto terça-feira passada, que antes da live acabar, a bateria do meu celular acabou. Aqui, ô Sil, você consegue baixar essa live e salvar? Se você deixar gravado, eu consigo. Então eu vou deixar gravado, você baixa e me manda depois. Gente, Claro. 18 segundos para acabar.